Então vamos continuar a série de mensagens, a teatralização da vida e a liberdade em Cristo Jesus. Essa é a quarta mensagem e a última. Nós já trabalhamos primariamente. Você pode acessar no canal do YouTube tanto o culto 1 quanto o culto 2 e 3. Está em nossa plataforma. Hoje é o nosso culto 4 e é o último culto desta série de mensagens. Lá você vai poder ver os altares da perfeição. Nós trabalhamos o primeiro altar, que é o corpo como projeto inacabado. Trabalhamos o segundo altar, o sucesso como um projeto de vida. Trabalhamos o terceiro altar, que é a felicidade como obrigação. E hoje trabalharemos o quarto altar da perfeição, que é a autoajuda como falsa salvação. Abram comigo no livro de Romanos, carta conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Carta conforme escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 10, nós vamos ler do 1 ao 3. Quem achou, diga amém. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Até aqui. Eu queria iniciar essa ministração a partir daquilo que o Senhor me inspirou, colocando algo que nos preocupa. Os púlpitos das igrejas evangélicas brasileiras, e por que não ampliar os horizontes, os púlpitos das igrejas evangélicas no mundo, carecem de uma reforma. Precisam urgentemente rever a palavra que se prega. Precisa urgentemente passar por uma limpeza doutrinária e teológica. Isso é fato. Os pregadores que estão assumindo os púlpitos brasileiros e os púlpitos do mundo são pregadores extremamente despreparados. Despreparados na vida, despreparados na experiência de vida, na experiência com Deus e despreparados teologicamente. Infelizmente, esta é uma realidade. As pregações são vazias, as pregações são rasas, as pregações são superficiais, as pregações têm um tom materialista, individualista, com anseios antropocêntricos para agradar a humanidade, como que toda a pregação devesse ter um tom triunfalista. É como está os nossos púlpitos brasileiros e os nossos púlpitos no mundo. O cenário é de caos. As falsas teologias, amparadas em doutrinas antropocêntricas, vinculadas apenas a agradar ao homem e não a Deus,
vinculadas apenas à subjetividade do existir humano, trazendo apenas aquilo que se quer ouvir, aquilo que é bonito de ouvir, mas não trazendo aquilo que é necessário ouvir, aquilo que traz para as nossas vidas mudança significativa, mudança de conduta, mudança de postura, mudança, aleluia, na estruturação da nossa vida de cristão. Estão distorcendo o verdadeiro, o puro, o genuíno evangelho. E o pior, eles têm público. O pior não é tê-los, o pior é ver as ovelhas sendo enganadas. O pior é ver que eles têm plateia, ver que eles, com seus cenários mirabolantes, têm plateias, e além de terem plateias, há uma lucratividade por detrás de tudo isto. É triste a nossa realidade. Obviamente que os sermões a quem me refiro são formulados para agradar o público. Eles sabem fazer isso. A ênfase das pregações é na satisfação humana. São sermões positivistas. Tudo vai dar certo. Está tudo bem. Nem sempre tudo vai dar certo. Nem sempre tudo estará bem. E nós precisamos aprender isso, porque isso é a vida real. E na vida real, nós somos desafiados a, quando nem tudo está bem, a quando nem tudo ir bem, nós mesmo assim glorificarmos ao nome de Jesus. Este é o verdadeiro evangelho. O evangelho que se prega nestes púlpitos egocêntricos, nesses púlpitos narcisistas, nesses púlpitos onde não há mais a pregação da volta de Cristo, aonde não se prega mais o juízo vindouro. É uma lástima. Não há mais quebrantamento. Não se prega mais que Jesus está voltando e que nós temos que nos arrepender todos os dias. Não se prega mais que haverá um juízo e que você estará diante do Deus Todo-Poderoso e prestará contas diante dele. Do que você fala, do que você pensa, de como você age, de como você transita aqui nesta terra, nós daremos conta diante do nosso Deus. Precisamos trazer de volta para os púlpitos a verdadeira e genuína palavra inspirada pelo Espírito Santo. A verdade é que leva o homem para o céu. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só há liberdade na pessoa de Jesus Cristo. Mas são questões introdutórias, para que você entenda a autoajuda como salvação, a falsa salvação. Vamos mergulhar neste quarto altar da idolatria. Verso 1 do capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. O apóstolo Paulo, no verso 1, ele se expõe. O apóstolo Paulo, no verso 1, ele abre seu coração. O apóstolo Paulo, no verso 1, ele revela a primazia do seu querer no que tange aos crentes de Roma e aos gentios de Roma. Além de um direcionamento óbvio nas suas súplicas,
Ele almeja, perceba comigo, por salvação. O que é que Paulo quer? Paulo quer vidas. Paulo quer ver almas se rendendo aos pés do seu Senhor. Veja o que ele diz, irmãos, de boa vontade, a boa vontade do meu coração. Ele está abrindo o coração dele. E a minha súplica, veja, ele está expondo aquilo que em suas orações, que no seu expediente de oração ele faz. As minhas súplicas a Deus é a favor deles, para que sejam salvos. Ele tem propósito na oração, ele tem uma ênfase, ele sabe o que pedir, ele sabe o que é foco. O foco do apóstolo Paulo é que vidas venham conhecer a Jesus. Trata-se aqui, obviamente, de um homem dotado de sabedoria teológica. O apóstolo Paulo, ele aprendeu aos pés do grande Gamaliel. É um homem entendido das letras. Só que ele nos ensina que ele não se ampara apenas nas letras. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer a boa teologia. Você precisa estudar a palavra. Mas não só isto. Porque senão você vai se entorpecer apenas de letra. Você precisa, além das letras, ter um coração fervoroso, um coração que ora, um coração que conhece as Escrituras Sagradas, prega as Escrituras Sagradas, mas ama o povo que você prega as Escrituras Sagradas. Você tem que amar as pessoas. Para você pregar, não basta apenas você ter conhecimento e ter uma boa teologia. Você precisa amar as pessoas, como Paulo ama. Paulo ama as pessoas, o seu público. Por isso que ele ora, por isso que fervorosamente ele se dirige a Deus, e ele se dirige com um objetivo: ele quer ver pessoas salvas. No capítulo 9 de Romanos, verso 3, capítulo 9, verso 3, nós podemos ler do 1 ao 3. Paulo aqui está falando da incredulidade dos judeus acerca da pessoa divina de Jesus. E Paulo diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Veja, ele aqui expõe o seu sentimento: tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Olha o que ele fala: porque eu mesmo, veja aonde Paulo chega, por amor às pessoas, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Você sabe o que é que Paulo está falando? Você sabe o que é anátema? O que Paulo está dizendo é que ele
prefere ser anátema a não ver o povo que, conforme ele afirma, são seus compatriotas separados de Cristo. Ser anátema é ser maldito. Ser anátema é ser condenado. Ser anátema é alguém que foi amaldiçoado, separado para destruição ou excomunhão. Veja aonde chega o amor de Paulo. Eu preferiria ser anátema do que ver os meus irmãos compatriotas sendo incrédulos. É muito amor que Paulo carrega. Aleluia. Então, Paulo não é só um homem letrado. Paulo não é só um homem que tem uma belíssima teologia. Paulo é um homem cheio de amor e compaixão pelo próximo. Por isso, Paulo prega a verdade. Por isso ele prega a verdade. Então, daqui eu tiro uma conclusão muito simplista. Esses pregadores que eu acabei de expor, esses púlpitos que precisam de uma reforma, esses pregadores que pregam apenas para alisar o ego das pessoas, apenas para deixar as pessoas mais felizes com as suas lindas palavras, são pregadores que muitas vezes não amam a quem ele prega. Porque se eu amo a sua vida, eu prego a verdade. Dói, porque a palavra muitas vezes, ela quando exorta, ela nos confronta. A palavra de Deus, e eu prefiro que você saia daqui todos os cultos, revendo a sua vida, olhando para você interiormente, se autoavaliando e se tornando cada vez um crente melhor, se tornando cada vez um crente mais próximo de Deus, do que você sair daqui dizendo que culto maravilhoso, que culto abençoado, recebi todas as bênçãos num dia só. Eu quero que você vá morar no céu. Por isso este púlpito, ele prega a verdade. Aleluia. A personalidade do apóstolo Paulo, transformada pelo Espírito Santo, não se ampara em emoções subjetivas. Se você visse hoje o apóstolo Paulo pregando, as mesmas prisões, as mesmas aflições, as mesmas tribulações que ele passou no passado, hoje ele passaria, acredito eu, que 100, 200, 300 vezes maior, porque ele pregaria sobre toda a imundície que está nesse mundo, sobre toda a falta de vergonha na cara que muitos têm por aí, sobre muita picaretagem que algumas igrejas têm por aí. Paulo pregaria a verdade. Ele não iria passear no campo da subjetividade apenas para alegrar suas emoções. Não. Paulo pregaria a verdade. Seria objetivo, como a palavra de Deus é, objetiva, clara, verdadeira. Doa a quem doer, a palavra é a palavra. Glória a Deus. Com certeza, Paulo não transitaria no campo das emoções subjetivas para agradar a igreja. Paulo pregaria a verdade e se apoiaria em orações, súplicas fervorosas,
pela igreja, no sentido de enxergar as vidas sendo salvas. Então, para que serve um púlpito? Um púlpito serve para que a boa, perfeita, agradável vontade de Deus seja revelada por meio da sua palavra à igreja. É para isso que um púlpito serve. O púlpito não é um espaço de autoajuda. Eu vou para a igreja em busca de uma autoajuda. Autoajuda é falsa salvação. O mais impressionante é a caracterização. O mais impressionante é a motivação. O que o apóstolo anseia na busca do favor de Deus. Ora, por quê? Ou pelo que Paulo ora? Pelo que Paulo ora? Em primeiro lugar, Paulo ora para que os judeus sejam mais prósperos. É essa a oração de Paulo? Paulo ora para que eles sejam libertados do jugo romano. Paulo ora para que eles sejam a maior nação, os líderes do globo terrestre. É nisto que Paulo se afirma na sua oração? Absolutamente não. O apóstolo direciona suas orações de forma que os judeus e os gentios possam serem salvos na pessoa de Jesus Cristo. Esta é a oração dele, porque Paulo entendeu que as bênçãos temporais, ou seja, as bênçãos passageiras, as bênçãos que passam rápido, elas são para baixo em nossa prioridade. Mas as bênçãos eternas vêm para cima como nossa prioridade na oração. O céu é mais precioso do que esta terra. Precisamos resgatar em nosso coração o desejo de estar no céu, de ir para o céu. A nossa pátria é celestial. Nós estamos aqui de passagem. Oh, que saudosa lembrança. Terra que eu tanto amo, és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. O refrão. Sim, a igreja. E lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem Ele eu não posso viver. A nossa força na oração precisa estar atrelada à vontade de estar com Jesus em Sião. Glória a Deus, porque as bênçãos celestiais são maiores do que as bênçãos temporais.
A reflexão que precisa patrocinar essa ministração é: em quais momentos do dia, em quais momentos da vida, em quais momentos desta semana, em quais momentos do último mês, em quais momentos das madrugadas, estamos empenhados em orar por quem sabemos ainda não é salvo? Qual o tamanho do seu empenho na oração, orando por quem ainda não é salvo? Quanto tempo você investe? Porque tempo de oração não é gasto, você não gasta tempo na oração, você investe, é uma poupança. Quanto tempo você investe em oração por quem ainda não é salvo? Você entende? Então, não só os púlpitos estão adoecidos, não só os pregadores estão falando bobeira e bobagem, mas as nossas orações estão infladas de autoajuda. A gente ora pelo que estamos precisando, a gente ora e gasta mais empenho e esforço em orações sobre nós mesmos. Eu me prostro e me dedico na oração quando me convém, ou a outro que eu goste ou simpatize. O nosso movimento na oração precisa transcender os nossos sentimentos. Eu oro por gente que eu nem conheço. Eu estou numa intercessão por uma serva de Deus que está na UTI entubada. Eu não sei nem quem ela é, mas o meu Deus sabe. Você entende? Eu não preciso saber quem é, porque nós somos uma geração que muitas vezes intensifica as orações só quando convém. Depende. Para quem é que você está orando? Para quem é a oração? Bom, se for para a irmã Quitéria, eu gosto muito da irmã Quitéria, eu vou intensificar as minhas orações. Eu não gosto muito do irmão Alexandre, não. Eu vou orar um diazinho, depois eu esqueço. Nós fazemos isso. A gente ora por cara, e a gente ora por conveniência, e a gente se debruça mais, a gente se empenha mais na oração por afinidade. Se eu tenho afinidade, se é da minha família, se eu conheço, eu vou investir mais em oração. Eu tenho uma notícia para lhe dar nessa noite. Você precisa inverter esse seu modelo individualista da sua oração. Porque a Bíblia nos afirma, inclusive, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, pelos que nos maltratam. Então, eu não sei em qual nível de oração você está, mas eu quero lhe convidar a não se contentar mais, a estar neste nível de oração tão rasa, tão pequena. Comece a orar por quem fere você, comece a orar por quem rejeita você, comece a orar pelos seus adversários. Mas pastor, fulana criou muitas feridas em mim. É essa pessoa mesmo que Deus quer que você ore. Aleluia! Glória a Deus. Precisamos transcender. Precisamos sair desse modelo de oração e de vida somente na busca de autoajuda. Os livros que mais vendem no país e fora do país são livros de autoajuda.
São livros em que o homem é o centro das atenções, em que o homem é o centro da escrita, mas não há confronto, não há palavra de mudança, não há palavra para nós mudarmos as nossas vidas, não há autoprovocação. Não são bons livros. Reflitamos. Se o que o apóstolo Paulo mais quer é a salvação de almas, você acha que essa teologia da autoajuda faz parte da teologia paulina? Claro que não. Paulo não ora no sentido de transmitir uma autoajuda para o povo. Paulo ora para que este povo, mesmo em sua miserabilidade, mesmo nos seus piores momentos de vida, ensanguentados, presos pelo regime totalitário de Roma, possa conhecer a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. É para isto que Paulo ora. Paulo ora por isso. O movimento de autoajuda já é uma febre mundial há muito tempo. É uma heresia antiga que transita na tentativa do homem salvar a si mesmo. A doutrina da autossuficiência, a doutrina do eu, a doutrina ególatra, a doutrina do egocentrismo é levada à categoria de salvação. E é aí que está o perigo. Porque neste movimento da autoajuda, contraditório às sagradas escrituras, o problema já não é mais o pecado que nos afasta de Deus. O problema é a minha baixa autoestima. O problema é a minha falta de foco. O problema é a minha mentalidade negativa e não o meu pecado. O que me afasta de Deus são outros fatores e não o pecado. O que lhe afasta de Deus é o pecado. É a única coisa que lhe afasta de Deus, é o pecado. E essa doutrina da autoajuda, que coloca o homem no centro, ela não traz uma solução bíblica para a salvação humana. Porque a solução não é a graça soberana de Deus por meio de Cristo Jesus. Quando falamos de autoajuda, o que aparece é o esforço pessoal. O que aparece é a mentalização positiva. O que aparece são as técnicas corretas. Se estivermos introduzidos no esforço pessoal, na mentalidade positiva, nas técnicas de vida corretas, então seremos salvos. É o que prega a doutrina e a teologia da autoajuda. O Salvador nesta doutrina já não é mais Jesus Cristo. Por isso que a autoajuda é um ídolo. Faz parte da teatralização da vida. Eu me torno um mini Deus. É uma religiosidade sem arrependimento. É um perdão sem o sangue de Jesus Cristo e sem a ressurreição na cruz. Por isso que a autoajuda é uma falsa salvação. Vamos ler os versos 2 e 3. Romanos 10.
entender melhor o ídolo da autoajuda agora. Porque lhes dou testemunho de que eles, veja só, têm zelo por Deus. Tem zelo, porém não com entendimento. Veja só. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque a autoajuda é um ídolo. Esses dois versos explicam tudo. Em primeiro lugar, é visível e notório que o apóstolo Paulo, no verso 2, aponta para as características dos judeus: um povo com zelo. Porém, este povo que tem zelo não tem entendimento. Eles têm zelo, mas eles não têm entendimento. Eles não têm conhecimento da verdade. Então, não há figura melhor para tratar desse assunto, para escrever sobre esse assunto, do que o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele viveu isso. O apóstolo Paulo era este homem, quando ainda se chamava Saulo de Tarso. O Saulo de Tarso, ele era o quê? Zeloso. Porém, Saulo de Tarso, fariseu, fervoroso, entendido da lei, tinha uma paixão ardente pela lei, perseguia os cristãos. Veja que o que um zelo sem entendimento da verdade pode fazer. Um zelo sem entendimento da verdade pode matar a gente. E era o caso de Saulo. Porque Saulo tinha zelo pela lei, mas sem entendimento. Então ele perseguia os cristãos. O zelo de Saulo de Tarso pelas tradições judaicas levou ele a perseguir a igreja, a perseguir os cristãos. Ele via os cristãos como uma seita herética. Essa era a percepção de Saulo. Saulo só vai ter o entendimento aberto no caminho de Damasco, porque no caminho de Damasco aparece quem para Saulo? Jesus. E o que é que Jesus fala? Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso é um amor que não tem limite, é o amor de Jesus. Olha a pergunta, eu posso imaginar a doçura dessa voz, falando ao tirano Saulo, aquele que estava matando o povo. Imagine. Porque graças a Deus a Bíblia não passa pano em ninguém. E às vezes a gente quer passar pano. Mas Saulo foi um assassino. Um brutal assassino. Saulo meteu na prisão e matou cristãos. Cristo podia mandar um raio. Como a gente diz por aí, né? Vá para o raio que te parta. E lá do céu meter um raio, pronto, acabou-se. Mas a voz doce do Criador, a voz doce daquele que ama com amor ágape,
olha para Saulo de Tarso e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma pergunta. Senhor, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Se os judeus não eram indiferentes às coisas espirituais, porque Paulo está dizendo, os judeus são zelosos. Vocês, eu reconheço, vocês são zelosos. Eles não eram então apáticos às coisas de Deus. Então, qual era o problema? O problema dos judeus era o mesmo problema de Saulo de Tarso. Por isso, nada melhor do que o próprio Saulo, agora transformado em Paulo, no caminho para Damasco, para mostrar a verdade aos judeus, porque ele vivenciou isso. Os judeus eram fervorosos fora da verdade. Saiu nessa semana uma reportagem de um muçulmano que arrastou, eu não sei se aqui alguém viu, que arrastou a cristã pelo chão. Ela estava pregando e ele puxou pelo cabelo, bateu ela no chão e saiu puxando ela. Isso é o quê? Zelo muçulmano, fora da verdade. Quem está entendendo? Então, ao mesmo tempo que os judeus tinham zelo, mas era um zelo sem entendimento, de nada servia. Era o zelo que a gente chama de fanatismo, de nada mais servia. Cristo tinha cumprido a lei. Nós não desprezamos. Eu não gosto muito da terminologia Velho Testamento. Gosto da terminologia Antigo Testamento. Velho não, porque a palavra de Deus é extremamente atual. E como aprendemos com o Antigo Testamento, não o Velho, Antigo Testamento. Mas a partir de Cristo, a lei se cumpriu. Ora, a lei dependia de quê? Das minhas obras. A lei dependia das minhas obras. E é aí que a gente chega a entender que o ídolo da autoajuda como falsa salvação é uma deficiência doutrinária. E eu lhe explico. O problema de Israel, que os levou a se manter fora do privilégio da salvação, veja, não foi a falta de zelo, foi um zelo fora da verdade, um zelo sem discernimento, um zelo sem direção, um zelo existente, mas um equívoco teológico. Porque como está escrito, eis que faço nova todas as coisas. Eles não entenderam isso. Vamos encontrar nessa caminhada, entenda, muita gente sincera. Gente que quer agradar a Deus. Gente sincera, mas equivocada teologicamente. É por isso que vai ter um peso muito grande sobre os pastores no juízo. E a Bíblia fala sobre isso. O ai vai ser grande, porque há uma responsabilidade sobre nós de ensinarmos a verdade. Ai daquele que inclusive tirar um tio da palavra, ou ensinar erroneamente a palavra. Precisamos entender isso.
Então tem muita gente sincera. Quando você olha para esses palanques, para esses púlpitos que não tem a palavra, e que você vê muita gente, ali no meio tem muita gente sincera, muita gente que quer buscar Deus de verdade, mas infelizmente estão sendo iludidas por lobos, que não pregam a verdade, ludibriadas por uma falsa teologia, como teologia da prosperidade, com a própria teologia da autoajuda, como uma salvação que precisa ser paga, comprada, como se fosse um passaporte para o céu. Paulo, sendo Saulo de Tarso, foi terrível. Ele entrava nas casas, entrava nas sinagogas em Israel, e ele perseguia, ele açoitava os crentes, ele metia-os em prisões, ele forçava o povo a blasfemar, a negar a Cristo, encerrava eles nas prisões, matava. Saulo está fazendo tudo isto em nome de quem? Em nome de quem? De quem? De Deus. Você entende? Saulo de Tarso está fazendo tudo isto em nome de Deus. Zelo sem entendimento, zelo sem compreensão teológica. De nada adianta. De nada adianta. E aqui cabe um pensamento acerca da igreja atual. Pelo menos, porque a gente não generaliza quando a gente prega essas verdades. Há muitos púlpitos sadios na igreja brasileira. A igreja verdadeira está no Brasil. Obviamente, como a Bíblia diz, no meio dela tem o joio, não é? E o joio e o trigo andam juntos. Quem vai tirar? Jesus, que vai separar o joio do trigo. Você entende? Então, existe muita igreja séria, existe muito pastor sério. A gente não generaliza, mas estamos num tempo difícil. Estamos num tempo que se conta nos dedos. Estamos num tempo de apostasia, como nunca se viu antes. As cenas são terríveis. E hoje nós podemos afirmar que em muitas igrejas, é aí que mora o perigo. E você também tem que se atentar. Tem entendimento, mas não tem zelo. O que é que adianta? Tem entendimento, tem a palavra, tem o conhecimento, mas não zela por ela. Também não adianta. Nós precisamos ter zelo e ter entendimento. Nós temos a oportunidade de comprar bons livros. Por que a gente compra livro que não presta? Nós temos a oportunidade de assistir boas pregações. Por que a gente só assiste o que não presta? Temos que pensar sobre isso. Nós temos oportunidade. Então, vamos fazer por onde estarmos ouvindo a santa palavra de Deus como ela é. Não deturpada, não forjada ao meu bem-querer, mas a palavra de Deus que salva, que cura, que liberta, que exorta, que edifica e que leva o homem para o céu. Glória a Deus. E eu termino com a justiça de Deus. Por que, pastor, que a autoajuda é uma falsa salvação?
aqui é o ápice desta mensagem. Por que, pastor, que a autoajuda é uma falsa salvação? Porque para ser salvo, Deus não precisa de você. Para você ser salvo, Deus não precisa de você. Para absolutamente nada, Deus precisa de você na sua salvação. A salvação começa, transita e termina em Deus. Pelas nossas obras e pelos nossos esforços, olhe para mim, estamos condenados. Pelas minhas obras, pelos meus pensamentos, pela inclinação do meu coração, eu estou frito. E você está frito. Você entende? Então nós precisamos compreender Efésios. Terminamos a carta de Efésios aqui na igreja. Você pode assistir todos os cultos da carta aos Efésios, mas eu rememoro para você. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Porque a gente pode pensar assim: não, eu sou salvo porque eu creio, pela minha fé. Rapaz, sabe quem te convence da justiça, do pecado e do juízo? O Espírito Santo. Quem faz a fé brotar em você é o Espírito da verdade. Ai de mim e ai de você, se o Espírito Santo não tivesse tocado na minha e na sua vida, estaremos perdidos, mortos em nossos próprios delitos. Onde é que você viu que morto tem vontade, meu irmão? Morto não tem vontade própria, morto está morto. Mas Ele nos vivificou, Ele entrou na tumba, Ele que viveu ao terceiro dia depois de sua morte, que venceu, que tragou a morte, Ele nos ressuscitou com Ele e estamos assentados com Ele à destra de Deus Pai. Aleluia! Não vem de vós, é dom de Deus. Ora, o que é dom de Deus? Um presente. Dom é um presente, para que ninguém se glorie. Sabe o que é isso? Para que ninguém se glorie? Para que ninguém bata no peito e diga: eu sou bom, eu fui até Deus. Ó a alta ajuda. Você e eu, nós somos insignificantes. No que tange a salvação, insignificantes. Mas Deus nos escolheu. A Bíblia diz que não fostes vós que me escolhestes, antes eu que vos escolhi a vós. Então a salvação é um dom de Deus, é um presente aos escolhidos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Veja o que está escrito em Tito, a carta a Tito, capítulo 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós. Veja só, isso aqui não é uma autoajuda? Autoajuda. Eu vou me justificar. Não. Quem nos justifica é Cristo. Só Ele lhe justifica. Mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Com este versículo eu termino. A autoajuda é uma farsa. Você não precisa de você, você precisa de Deus.
O caminho da salvação é Cristo. Pare de querer trilhar outro caminho. Pare de querer ajudar Deus. Deus já te conhece, rapaz, e mesmo assim Ele te, aleluia, escolheu. Você acha mesmo que alguém pode te arrebatar das mãos do Senhor? Você está guardado, você está selado para aquele grande dia. Aleluia. Não é a nossa própria justiça, é a justiça de Deus. Ninguém pode aceitar a justiça de Deus sem antes renunciar à justiça própria. Nunca chegue para Deus: Senhor, eu estou aqui para lhe pedir perdão, porque eu pequei, Senhor, neste pecado aqui, mas o Senhor sabe, foi por causa disso. Justificação. Não foi por causa de nada não, meu filho, é porque você é carne. Você peca todo dia e eu também. Como foi pregado aqui, 1 João 1:9. Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados. Nós só andamos e transitamos nos arrependendo diariamente. Aleluia. Não se auto-justifique. Meu Senhor, eu pequei por causa disso, o Senhor sabe. Não, a sua justiça é em Cristo. Senhor, está aqui a mazela, está aqui, ó. Eu te apresento. Pequei mesmo, pequei mesmo, mas meu coração está em chamas de arrependimento. O meu coração não aguenta a dor desse pecado que eu cometi contra ti. E eu preciso do teu perdão em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Aí o advogado justo e fiel entra em cena e diz: Pai, eu venci por Ele na cruz do Calvário. Ele é meu, Ele está justificado. E quando o Pai olha para você, o sangue de Jesus está lhe cobrindo da cabeça aos pés. Aleluia! Glória a Deus! Isaías 64:6, e eu termino. Cristianismo é a religião da graça. O que é graça? Favor e merecido. Ninguém será justificado diante de Deus, uma vez que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Verso 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. O profeta Isaías já clamava em busca do rosto do seu Redentor. Eu termino com a notícia mais maravilhosa que existe e que tem que ser sempre pregada. O rosto de Jesus está direcionado para você. O sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado. Não se trata de você, se trata de Deus. Amém?